Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente eu queria agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui presente hoje, representando a Associação das Empresas Proprietárias de Infraestrutura e Sistemas Privados, e com imensa satisfação perceber que no próprio painel que já decora o evento, nós já temos a inserção de algumas infraestruturas do setor elétrico, mostrando que a nossa parceria já é algo consolidado. A nossa apresentação, procurarei fazê-la de forma breve, ela vai passar um pouco, eu não poderia perder a oportunidade de falar um pouco da associação, né, apresentá-la para os senhores, embora alguns dos senhores já a conheçam e até participem dela. Falar um pouco sobre o compartilhamento de infraestrutura ao longo, no desenvolvimento das redes, ao longo do próprio histórico do desenvolvimento do setor de telecomunicações no Brasil e quais são suas perspectivas. Falar um pouco sobre os requisitos de compartilhamento do ponto de vista das detentoras de infraestrutura, os desafios que eles representam. Falar um pouco sobre as novas oportunidades que surgem com o próprio desenvolvimento do setor de telecomunicações e apresentar algumas conclusões sobre a nossa apresentação. Bom, rapidamente, a Aptel é uma associação que congrega empresas proprietárias de infraestrutura e sistemas privados de telecomunicações. É uma associação razoavelmente nova, ela foi fundada em 7 de abril de 99, mas ela, na verdade, herdou todo um histórico de discussão e articulação dentro do setor elétrico, através de uma Câmara existente, na época do antigo Grupo Coordenador da Operação Interligada, o Subcomitê de Telecomunicações e Automação. Esse subcomitê congregava todas as empresas do setor elétrico que utilizavam esse espaço para trocar experiências no desenvolvimento dos seus sistemas privados, que não eram de pequena monta, né? Como outras empresas, as empresas de energia desenvolveram, ao longo das 3 últimas décadas, sistemas razoavelmente sofisticados de telecomunicação para atender às suas necessidades específicas. Isso levou ao desenvolvimento de um expertise no desenvolvimento, gestão e operação de sistemas com finalidades específicas, e esse era o ambiente em que nós discutimos. Com o fim do GCOI em 99, houve uma decisão estratégica de manter esse fórum e transformá-lo numa associação privada sem fins lucrativos, que foi criada com uma visão bem mais abrangente, não mais limitada ao setor elétrico, mas abrangente em todas as empresas que tinham características semelhantes, ou seja, tinham sistemas e infraestruturas e usavam telecomunicações como um insumo fundamental dentro do seu negócio principal. A nossa missão é potencializar o uso dessa infraestrutura e dos seus sistemas de telecomunicações dos seus associados através de ações nas áreas de negócios, de regulamentação e de tecnologia. O nosso conjunto de associados está aí representado, né? Ele tem uma forte predominância do setor elétrico ainda, mas já temos participantes de outras áreas, inclusive parceiros da área de fornecedores de tecnologia. Uma síntese desse quadro está nesse slide, em que mostra, como eu disse, ainda a predominância do setor elétrico, mas já a participação de outros detentores de sistemas privados, como na área de gás, na área de rodovias, etc., etc. Um outro fato que eu gostaria de destacar com relação à Aptel é a aliança global que nós realizamos com uma associação americana de utilities, que tem objetivos similares ao nosso, já tem mais de 50 anos de atuação no mercado americano. Lá, a abertura, tanto no mercado de energia como no mercado de telecomunicações, precedeu a nossa, e esse nosso intercâmbio tem sido bastante profícuo, né? Através de um acordo de cooperação assinado em junho de 99, nós já realizamos vários eventos comuns. Dentre eles, destacamos aí o seminário sobre Powerline Communication, que eu vou falar um pouco mais na frente, o seminário internacional em março de 2000, e esse ano eu destacaria, além da estratégia conjunta para a ação na América Latina, fechado esse acordo, deliberado em junho do ano passado, nós já realizamos, agora no início desse mês, o primeiro Fórum Latino-Americano de Telecomunicações para utilities, realizado em Caracas, na Venezuela, com a participação de todos
de utilities de todos os países da América do Sul, alguns do Caribe, com o objetivo de troca de experiência e início de uma articulação para a interligação dessas infraestruturas, com o objetivo de criar uma rede continental de telecomunicações cruzando aí o continente da América do Sul. Sobre o compartilhamento de infraestrutura nas telecomunicações, no desenvolvimento de redes de telecomunicações, vale ressaltar que essa é uma história antiga, né? Antes da privatização, já é bastante longo o elenco de parcerias e compartilhamentos que existiam entre os setores anteriormente monopolistas de energia e de telecomunicações, seja na área de telefonia, seja na área de radiodifusão. Postos de distribuição de energia elétrica é o caso mais visível, né? Mas nós tínhamos também experiência na área de estações repetidoras de rádio, torres, sistemas auxiliares de energia e, finalmente, mais recentemente, cabos de fibras óticas. Essa figura apenas ilustra uma dessas parcerias, e eu coloquei justamente numa região da Amazônia, em que uma estação de repetição, usando o cabo de fibra ótica numa torre, servia já para dar um múltiplo uso a essa infraestrutura, atendendo não só o setor de energia, mas também o setor de telecomunicações. Alguns exemplos também desse período, né, nós tivemos algumas parcerias que foram extremamente importantes para o desenvolvimento do sistema da rede de telecomunicações nacional. Eu destacaria os acordos entre a Embratel e as empresas transmissoras do sistema Eletrobras, no caso Eletrosul e Chesf, e entre as empresas estaduais de energia e de telecomunicações de São Paulo e Santa Catarina. Após a privatização, com a abertura do mercado para novos entrantes e com a própria perspectiva de transformação dos setores de energia, da própria abertura e introdução de competição, as utilities começaram a enfocar essa questão não só do compartilhamento, como da eventual participação em outros segmentos do mercado de telecomunicações, como uma oportunidade, né? Considerando aí os seus ativos e competências, né? Não só os ativos existentes, físicos, como fibras e direitos de passagem, mas também toda a competência técnica associada ao desenvolvimento e financiamento de grandes empreendimentos, além principalmente da base de clientes, o conhecimento da base de clientes como sendo elementos alavancadores da participação dessas empresas no mercado de telecom. As oportunidades, elas estão listadas nos próprios níveis de serviço, né, que estão disponíveis e que são possíveis através da conjunção da tecnologia e da legislação vigente. Os benefícios são claros: a fidelização dos próprios clientes, a valorização desses ativos através da geração de novas receitas e, finalmente, a possibilidade de entrada em mercados com maior taxa de crescimento e potencial de lucro. Essa não é uma ideia que foi inventada aqui, ela, na verdade, é uma tendência internacional. Essa figura mostra, no mercado americano, onde esse processo ocorreu anteriormente ao nosso, nós já temos cerca de 45% das maiores utilities de energia participando de alguma forma já na prestação de serviço no mercado de telecomunicações. No Brasil, hoje, esse quadrinho mostra, dentro dos associados da Aptel, e também de outros que nós temos conhecimento, como uma coisa está mais ou menos se comportando. Considerando aí os três principais setores de provimento de infraestrutura e sistemas privados, no setor elétrico nós já temos hoje cerca de 3 empresas envolvidas diretamente ou através de subsidiárias no negócio de transporte de comunicações, tanto na área metropolitana como longa distância, 6 já desenvolvendo serviços de acesso corporativo a clientes finais e 4 já com envolvimento direto na prestação de TV a cabo ou provimento internet. Temos uma na área de gás e uma na área de ferrovia que estão desenvolvendo já redes de transporte de longa distância usando seu right of way. Vou apresentar rapidamente, sem entrar em detalhes, 3 grandes projetos que já estão em operação ou já em fase final de conclusão, baseado em infraestruturas das utilities. Primeiro é o projeto Eletronet. Pessoalmente, tenho uma grande satisfação porque participei da equipe que o concebeu, né, e utiliza basicamente as infraestruturas de transmissão das 4 empresas federais
numa associação entre a Eletrobras e um parceiro privado, a ES, para o desenvolvimento de uma rede de transporte de longa distância. O segundo é o projeto da Petrobras Gaspetro, através da Dataflux, que já inicia o seu processo de implantação, utilizando os pipelines dessa empresa. E o terceiro, e o mais antigo dele, já em operação há quase 3 anos, é o projeto de longa distância da Copel, usando as linhas de transmissão daquela empresa e já prestando serviço a cliente final nas principais cidades do Paraná. Os 2 quadros seguintes, eles mostram a projeção feita pela nossa associação com relação ao posicionamento das empresas de distribuição de energia elétrica no Brasil, com relação ao desenvolvimento de redes de acesso local. Esse quadrinho mostra basicamente 3 estágios, né? O estágio amarelo é o estágio daquelas empresas que atualmente estão praticamente provendo infraestrutura, seja na forma de infraestrutura mesmo ou fibra escura. O quadrinho azul mostra aquelas empresas que já se estruturaram para prover serviços de transporte a nível metropolitano nas principais cidades, para os pontos de concentração de tráfego das grandes operadoras, o que a gente chama no jargão do mercado de QRs, e finalmente o quadrinho vermelho mostra aquelas distribuidoras que já têm capacidade de prover serviço a acesso corporativo, ou seja, até o cliente final. Esse é o quadro que a gente enxerga e encontra hoje no Brasil, e o quadro seguinte é a nossa projeção, considerando todos os projetos que estão em curso, né, como nós esperamos encontrar esse setor em 2002, que é quando se processa mais uma fase de abertura do setor de telecomunicações. Finalmente, eu gostaria de agora concentrar um pouco sobre a questão dos requisitos de compartilhamento de infraestrutura. Como eu disse anteriormente, esse não é um assunto novo, mas não é um assunto simples. É um assunto complexo e é um assunto que ficou cada vez mais complexo no momento em que nós migramos de um sistema monopolista, tanto do ponto de vista de telecomunicações, estatal monopolista, tanto do ponto de vista de telecomunicações como de energia, para um sistema privado de livre competição, em que você trocou a simples relação bionívoca entre 2 prestadores de serviço para uma relação entre um detentor de infraestrutura e vários usuários na mesma infraestrutura, né? Usuários esses que são cada vez mais numerosos e precisam ser para que haja realmente a competição. Então, existem 3 aspectos que nós, olhando do ponto de vista dos detentores da infraestrutura, estamos extremamente preocupados e temos buscado, junto aos reguladores, mecanismos para que nos possam garantir esse compartilhamento na forma em que ele possa ser feito para, vamos dizer assim, um bom termo de ambas as partes. O primeiro é a questão da segurança. A sobrecarga na infraestrutura existente é uma realidade. Nós temos vivido problemas, inclusive com acidentes fatais com terceiros, que nada tem a ver com esse processo, uma vez de que determinadas redes são instaladas sem a devida verificação da condição de suporte. Então, isso tem provocado acidentes, tem aumentado o número de falhas de equipamentos, né, e com o envolvimento de todos, porque quando cai uma infraestrutura dessa não é só o setor, não é só o serviço de energia que é interrompido, e tem provocado claramente uma diminuição da vida útil dos ativos. O segundo aspecto é o aspecto de controle, também fundamental para o detentor de infraestrutura, que continua responsável por ela perante a lei. A falta de controle na manipulação dessa infraestrutura provoca risco de acidentes envolvendo terceiros, e aí, no caso, os próprios terceiros das empresas de telecomunicações, e isso tem ocorrido de fato, tem aumentado o número de falhas humanas e tem dificultado a análise de ocorrência em eventos de interrupção de serviço de energia, fato do qual nós somos cobrados pela agência reguladora do setor elétrico. E, finalmente, a questão da supervisão, né? Na hora que se aumenta o número de usuários, e uma vez que existem dificuldades hoje na identificação deles, nós temos tido problemas de retardo nas manutenções, dificuldades no planejamento de alterações da rede, que são reais, essas redes são dinâmicas, elas mudam de acordo com o próprio desenvolvimento da cidade, e a própria inviabilidade da cobrança pelo uso dessa infraestrutura. Esses são 3 pontos que a gente busca e
essa nossa interação com os senhores também tem um objetivo de tentar buscar soluções conjuntas e convenientes para todos nós. E na reunião que nós teremos hoje à tarde, existirá um espaço também para tentar discutir um pouco sobre isso, e a gente gostaria de aprofundar essas questões com as operadoras. As recomendações que a nossa associação tem feito, né, não só no ambiente regulatório, como as próprias empresas no processo de negociação, primeiro passa pela adoção do conceito de ponto de fixação, comunidade de compartilhamento. Esse é um conceito que não fomos nós que inventamos, ele vem da legislação americana, né, quando instituiu por lei o processo de compartilhamento. Ele é mais pertinente ao conceito de multiusuário, ou seja, uma infraestrutura e muitos usuários. Ele facilita o cadastro e também permite o melhor ressarcimento, o ressarcimento mais justo dos custos associados a esse compartilhamento. A elaboração de uma norma técnica específica para a fixação de cada tipo de equipamento, que cada dia mais surgem equipamentos novos, a aprovação prévia do projeto por parte da detentora, a identificação dos cabos como sendo uma obrigação da ocupante e, finalmente, penalizações para a ocupação clandestina, que é um fato real e agora está surgindo um fato mais novo e diferente. Nós estamos sendo acionados por operadoras que estão sendo... os cabos estão sendo retirados por uma concorrente que está no poste. Quer dizer, agora nós passamos a ser juízes também desse tipo de conflito. Então, é realmente uma situação preocupante e a gente está buscando uma solução conjunta para esse tipo de solução. Mas, apesar de ser algo complexo, é algo extremamente necessário. Nós vemos como extremamente estratégico a intensificação da questão do compartilhamento, tá? E aqui eu gostaria de apresentar, e também, se houver interesse por parte dos senhores, na parte da tarde, discutir um pouco mais sobre isso, algumas oportunidades, do nosso ponto de vista, que poderiam ser aproveitadas pelas operadoras no sentido de intensificar essas parcerias. Primeiro, é uma experiência que já existe na Europa, na Espanha e nos Estados Unidos, o colocation de sites de telefonia móvel em torres de alta tensão urbanas. Nós já fizemos workshop sobre esse assunto esse ano, esse assunto já foi discutido, é viável, existem empresas de ambas as partes interessadas e a gente está avançando no sentido de ver os requisitos técnicos e fazer os testes necessários para esse tipo de intervenção. Cada vez mais interessante no momento que a própria sociedade começa a criar restrições à multiplicação de infraestruturas, principalmente torres que têm aspectos visuais, ambientais, etc, etc. Manutenção de rede aérea e subterrânea é uma oportunidade de compartilhamento que pode ser feito. Serviços de energia, que é algo que a gente já praticava. Ativos de computação é um ponto importante. Muitas das empresas desenvolveram nos seus sistemas privados plantas de ativos de computação razoavelmente extensas e sofisticadas, muitas vezes localizadas em localidades remotas, porque você precisava, em função de empreendimento, ter uma planta de computação, e isso pode certamente ser um objeto de facilitação para a oferta de serviços nessas localidades. O billing, já fazendo referência à nossa base de clientes, o CRM, né, o Customer Relation Management, que já é bem desenvolvido, e, finalmente, Powerline Communication, que é uma coisa nova, é uma tecnologia nova, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela. O que é o Powerline? O Powerline é uma solução de acesso que foi desenvolvida por uma utility inglesa em Manchester por volta de 1997 e desde lá vem sendo testada com sucesso, né, e com alguns percalços, né, para o provimento de transmissão em cima do próprio fio que conduz a energia elétrica. Ela tem se mostrado atrativa e flexível quando comparada a outras tecnologias, principalmente pelo fato de você não ter que desenvolver uma infraestrutura própria para isso. Existem dois segmentos de Powerline. Um primeiro segmento é aquele que usa aquela rede de distribuição que sai do transformador, a rede secundária, e vai até o ponto de medição de cada casa. E existe uma outra tecnologia que usa a própria rede interna da residência para a transmissão de dados. Essas duas tecnologias estão sendo desenvolvidas e já existem aplicações comerciais possíveis e rodando em cima dela. Dentro do ponto de vista residencial, né, ela tem um grande potencial de acesso, uma vez que ela economiza toda a duplicação, o investimento para a utilização de transmissão de dados,
além de permitir dar um grande potencial para aplicações internas, como automação residencial, saúde, etc., etc. O estado da arte é que é uma tecnologia dominada, mas ainda está sendo testada nas suas novas gerações, inovações. A primeira geração de equipamentos já está em escala comercial e existem projetos pilotos para bandas superiores a 2 megabits. No mundo, ela já está sendo utilizada principalmente na Europa, Alemanha, Inglaterra, França, Portugal e Itália, onde estão já sendo aplicados e sendo desenvolvidos. E no Brasil, nós temos aqui um primeiro consórcio feito pela Copel e a RWE da Alemanha, onde nós estamos começando, nesse mês, um teste de campo em Curitiba. Isso vai ser acompanhado pelo fabricante Ascom e X-Line, da Coreia do Sul. Vão ser escolhidos 50 casas para se fazer um teste, um prédio comercial e 2 escolas. E a nossa expectativa é que a avaliação técnica e econômica disso esteja concluída até dezembro desse ano. Não precisa dizer que, uma vez que se verifique a viabilidade, isso pode ser uma solução bastante interessante para a utilização e desenvolvimento das soluções de acesso. Bom, finalmente, eu queria trazer algumas conclusões, fruto da nossa observação e participação ao longo desse processo nos 3 últimos anos. Muito tem se falado dos desafios que nós temos para a implantação do modelo de abertura do setor de telecomunicações no Brasil. Da nossa visão, existem alguns desafios muito claros. O primeiro, do ponto de vista dos aspectos socioeconômicos, a concentração de renda no Brasil, que eu diria que ainda não está nos níveis desejados, ela se representa um desafio para a implantação e para a expansão dos serviços. Do ponto de vista geográfico, mais do que a concentração de renda, a concentração regional também é um problema. E, finalmente, do ponto de vista tecnológico, a definição da melhor tecnologia para prover o acesso local são 3 desafios que permeiam ou estão presentes aí na cabeça de todos os planejadores e empreendedores de telecomunicações no Brasil. O primeiro deles, eu não quero abusar da paciência dos senhores com contas, mas é um exercício que nós fizemos internamente, eu achei extremamente interessante. Ele é simplificado, mas ele dá uma ideia do impacto da distribuição de renda na população como um obstáculo ou como uma dificuldade na implantação da expansão de serviços. Esse é um modelo que é utilizado por um advisor financeiro, em que ele utiliza como premissa o potencial de renda de uma família para o gasto em telecomunicações. Se a gente aplicar essa premissa em cima da distribuição de renda brasileira, segundo fontes do IBGE, a gente vai ter, dentro das classificações sociais, de A1 até E, qual é o potencial de gasto que uma família do Brasil teria para telecomunicações. Se nós aplicarmos esse potencial em cima do perfil de distribuição dessa renda, a gente vai ter alguma coisa de 2 bilhões de reais por mês como potencial de receita do mercado residencial. Se nós aplicarmos, eu volto a dizer, isso aqui é só uma simplificação, mas se nós aplicarmos todas as metas que nós temos tiradas do site da Anatel para as densidades de telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e uma projeção de acesso de internet, até 2003, nós vamos ter cerca de 113 milhões de terminais instalados. Se nós aplicarmos aquela receita dividida por esse número de terminais, a gente vai chegar num número de previsão de receita média por terminal de cerca de R$ 18 por mês, que é uma receita razoavelmente baixa, comparável à receita média dos celulares pré-pagos que a gente tem hoje. Então, trata-se de um desafio extremamente grande. Esse desafio se vê ampliado quando nós vemos a distribuição de renda geográfica, em que uma das áreas, que é a menor geograficamente, tem um dobro do produto interno bruto per capita das outras. Então, obviamente, a expansão nas áreas 1 e 2, elas vão ser mais desafiadoras ainda, porque você terá que ter receitas médias baixas em áreas geograficamente bem dispersas. Quais são as consequências? A consequência, a gente já está vendo uma parte dela, alta competição no mercado corporativo, porque esse é concentrado, dá uma renda maior.
Assimetria na construção de redes de telecomunicação, com a concentração nas áreas de maior poder aquisitivo, a região sudeste é a área melhor provida, em detrimento das outras regiões, e uma assimetria na oferta de serviço e, consequente, acentuação das diferenças regionais, que é uma grande preocupação. O mundo começa a acordar agora que telecomunicações, como bem disse o doutor Guerreiro, ela não é consequência, ela é um alavancador. E os planejadores do mundo inteiro começam a se preocupar de que haja realmente acesso para as ferramentas de comunicação e informação para todos os segmentos da população. Então, isso passa a ser um desafio específico para o nosso país. Dentro desse contexto, nós temos a real crença de que a convergência no uso de infraestruturas poderá minimizar esse desafio, através da viabilização de ofertas a custos de serviços a custos mais baixos e, obviamente, tentar se atingir preços compatíveis com a renda média nacional, a promoção de acesso em regiões pouco atrativas do ponto de vista de mercado, através do uso de infraestruturas já existentes ou planejadas de forma a acomodar mais de uma utilização, e principalmente através do proveito da convergência de tecnologia de telecomunicações com o surgimento de powerline e fibras óticas, como já existe, por exemplo. Dentro desse contexto, eu não poderia deixar de mostrar um pouco os números do setor elétrico, né? Um setor que já construiu e investiu muito em infraestrutura. Hoje tem cerca de 45 milhões de consumidores conectados, aí eu falo em instalações, residências, né? Cerca de 39 milhões de residências e 3,8 milhões de estabelecimentos comerciais e 500 mil indústrias, etc. 21,8 milhões de postos de distribuição e mais de 185 mil quilômetros de linha de transmissão. Então, diante desse desafio, não dá para não considerar essa infraestrutura que existe e que precisa ser melhor utilizada. Para que isso ocorra, na nossa visão, os reguladores têm um dever de casa. Têm que planejar conjuntamente a necessidade de infraestrutura para o atendimento dos seus mercados, ou seja, o planejamento tem que ser integrado. Tem que haver mecanismos reais de incentivo para o compartilhamento por parte dos detentores. É preciso ver que para os detentores o compartilhamento nem sempre é uma coisa bem-vinda, então eles têm que ser incentivados, porque ele traz problemas, ele tem conflitos inerentes. E também a atuação de uma mesma empresa em mercados de natureza diversa, expandindo até o conceito da convergência de serviços, não só de telecomunicação, mas de outros serviços, uma vez que em determinadas regiões é o mesmo cliente que usufrui dos mesmos serviços e existe sinergia entre eles. Não são só os reguladores, mas as empresas também têm o seu dever de casa. Elas têm que buscar potenciais parcerias desde o planejamento e não ficar tentando ver o que é que dá para fazer com a infraestrutura que você já construiu. Quer dizer, essa ideia tem que estar inserida desde o planejamento inicial da empresa. A participação em fóruns intersetoriais dedicados a esse assunto, e a gente entende que a nossa participação nesse fórum já é uma iniciativa nesse sentido. E, finalmente, a prospecção de novas tecnologias que potencialize o uso dessas infraestruturas de uma forma múltipla. Bom, essas são basicamente as conclusões que eu gostaria de apresentar, e eu encerraria minha apresentação trazendo para os senhores duas coisas, um convite e um desafio. O convite é que nós gostaríamos de recebê-los nesse segundo seminário de tecnologia de Powerline, a ser realizado em Curitiba, daqui a 15 dias. É o segundo, o primeiro, como eu disse antes, nós realizamos em setembro de 99, muita coisa aconteceu desde lá. Nós vamos ver o estado da arte e a experiência internacional e as perspectivas que nós temos com as experiências nacionais. Espero ter todos vocês lá. É um seminário que já tem o apoio da Telebrasil, que consolida mais essa parceria que nós estamos começando hoje. E, por fim, um desafio, que não sou eu que estou trazendo, é a própria situação que nós nos colocamos. Eu diria que é mais uma reflexão. Eu sou engenheiro, como uma boa parte daqui, e como engenheiro, a gente sabe que desde o advento da teoria da informação do Shannon, aquele jargão de que uma imagem vale mais por 1000 palavras, ela tem fundamento científico. Então eu deixo uma imagem que eu tomei emprestada de um artista que conseguiu captar, com a síntese de uma fotografia, toda a força de uma ideia. Muito obrigado.